Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito e bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional do curso À Prova. E o tema da nossa aula será Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5º da Constituição Brasileira. Isso aí, direitos fundamentais. Vejam, já ouvi dizer que tudo evolui, até vírus evolui, uma vez me disseram. E é verdade, tudo evolui. Sabe que a ideia de direitos também evolui? Ou a ideia do que é um direito também evolui? Sim. Aquilo que se considerava que não era um direito há 20, 30, 50 anos, hoje, isso pode ser um direito? Olha só, você. Quantas vezes você já ouviu alguém falar, alguém da sua família ou não, mas uma pessoa mais velha falar: "Ah, na minha época eu andava 5 quilômetros para ir para a escola, eu andava 3, eu andava 8, eu andava 10". Tem gente que quanto mais conta, quanto mais velho vai ficando, mais vezes vai contando a história, mais longe vai ficando a escola, inclusive. Eu andava tantos quilômetros para ir, hoje essa juventude tem preguiça, né, de levantar da cama. Pois bem, antigamente, há 40, 50, 60, 70 anos, não se considerava como um direito o transporte escolar. E hoje? Hoje se considera como um direito o transporte escolar. Há um exemplo mais presente, a igualdade entre homens e mulheres. Há muitas décadas, ou algumas décadas, talvez nem tantas, as mulheres não tinham os mesmos direitos dos homens. Essa ideia de igualdade foi uma ideia que evoluiu. E por que eu estou falando dessa evolução dos direitos? Porque os direitos e garantias fundamentais também passaram por uma evolução. Se nós pensarmos lá, você se lembra das suas primeiras aulas de história? Você se lembra da Revolução Francesa? Lembra do tema ou do lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Pois é, esses eram os direitos que os franceses queriam naquela época, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, conquistados aqueles direitos, outros direitos vão surgindo. Então, é comum a divisão dos direitos em gerações. É comum a doutrina, os estudiosos, dividirem os direitos fundamentais em gerações. A primeira geração trata dos direitos individuais, a liberdade e a negativação, ou seja, as proibições, não fazer isso, não fazer aquilo. Então, a primeira ideia, a ideia da liberdade. Tá? Além disso, você tem lá, impõe limites ao Estado, garante a proteção do direito à liberdade, não só à liberdade, do direito à vida, à propriedade, à manifestação, à expressão e ao voto, entre outros. Então, é como se esses fossem os direitos mais fundamentais dos direitos fundamentais. Os primeiros que vão surgindo, lógico, a ideia de direito não surge em todos os povos no mesmo dia. Um povo surgiu, depois de um tempo surgiu em outro e assim sucessivamente. Além disso, nós temos os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. É a igualdade para positivação. Aí vamos colocar na lei, vamos positivar. Passa a exigir do Estado sua intervenção direta para que seja garantido o direito ao trabalho, à saúde, à educação, à greve, entre outros. E, por fim, os direitos de terceira geração, os direitos dos povos, a ideia de fraternidade, que nada mais é do que aqueles direitos voltados para a proteção da coletividade. Tratam da preocupação com o meio ambiente, é o direito ao meio ambiente, o direito à conservação do patrimônio histórico, cultural e etc. E já há autores que falam dos direitos de quarta geração. Tem, por exemplo, as questões relativas à clonagem, as questões relativas à informática, seriam os direitos de quarta geração. Mas, de um modo geral, essa é a divisão dos direitos fundamentais em primeira, segunda e terceira geração. Na Constituição, nós encontramos os direitos fundamentais enumerados do artigo 5º ao 17º. Do artigo 5º ao 17º, nós temos o capítulo dos direitos e deveres fundamentais. Vamos estudar o artigo 5º. Vamos começar nesta aula o estudo do artigo 5º.
Lá no caput do artigo 5º, quer dizer, no preâmbulo do artigo 5º, nós temos os direitos fundamentais. Ele enumera os direitos fundamentais. Ele diz lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, esses são os principais direitos que o artigo 5º assegura, os principais direitos que o artigo 5º protege: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Agora, como é que nós vamos estudar o artigo 5º? Porque talvez você já tenha estudado. Talvez você que está assistindo essa aula de Direito Constitucional do curso à prova já tenha estudado o artigo 5º sozinho, mas provavelmente como é que você estudou? Você leu, você não estudou, você leu, provavelmente você leu. Você pegou lá o caput e viu lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer brasileiros residentes, direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade, segurança. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de dar sono. Não é assim que você tem que estudar. Você tem que entender que existe uma relação lógica entre esses incisos. Um inciso está ligadinho no outro. É como se fosse um cérebro com aquelas ramificações, aquelas ligações neurais. Um neurônio está ligadinho no outro, um inciso está relacionado ao outro. Então, como é que nós vamos estudar isso? Nós vamos estudar em blocos. Primeiro, nós vamos estudar o bloco da liberdade. Primeiro, vamos falar das liberdades. Porque tem vários incisos, incisos são as divisões do artigo em números romanos, tem vários incisos que tratam da liberdade. Até porque o artigo 5º é o artigo mais extenso da Constituição brasileira, sabia disso? O artigo 5º é composto do caput. O que é um caput? Caput, tá aí, é assim que se escreve, ó, caput. Caput é o preâmbulo, a cabeça do artigo. Quando o artigo está dividido em várias partes, a primeira parte, o cabeçalho, a gente chama de caput. Então, o artigo 5º tem um caput e 78 incisos. Vou até colocar aqui, ó, um caput e tem 78 incisos. Os incisos são aquelas divisões de número romano. Estou começando 1, 2, 3, 4, vai até o inciso 78. Nossa, mas Hidalgo, por que tantos incisos só para falar de liberdade, igualdade, segurança? Não, não é só para isso, não. É porque se eu falar para você, qual a ideia contrária de liberdade? Qual a ideia contrária de liberdade? Talvez, e muito provavelmente você vai me dizer, prisão. Sim, mas isso se nós estivéssemos falando sobre a liberdade de locomoção, de ir e vir. Porque se nós estivéssemos falando da liberdade de expressão do pensamento, aí talvez a ideia contrária fosse a censura. Se estivesse falando da liberdade religiosa, talvez a ideia contrária fosse a proibição de uma religião, ou, da mesma forma, a obrigação de uma determinada religião. Então veja que a ideia de liberdade é muito mais ampla do que inicialmente pode parecer para a gente. Então, parte dos incisos, desses 78 incisos que nós estamos vendo aí, é para dar a dimensão da liberdade, dos direitos relacionados à propriedade, à segurança. E uma outra parte é para nos ensinar, para nos mostrar aquilo que toda pessoa já ouviu quando criança ou até grande. O quê? O seu direito termina onde começa o direito do outro. Todo mundo já ouviu isso aqui desde criancinha. O seu direito termina onde começa o direito do outro. Vejam, esta liberdade que nós temos aí, ela tem limitações. Podemos dizer que todos os direitos têm suas limitações. Talvez o único direito que não tenha limitação é o direito de não ser torturado, que está lá no artigo 5º, inciso 3 da Constituição. O direito de não ser submetido à tortura, tratamento cruel ou degradante. Gente, até o direito à vida tem suas limitações? Tem. Por exemplo, nós temos a pena de morte, Hidalgo, a pena de morte em caso de guerra declarada. Veja então que existe a limitação ao direito de viver. Entre outras limitações, a propriedade, você tem a desapropriação, por exemplo.
Então, todo direito tem suas limitações. Sabe aquela balancinha que tem lá na mesa do advogado, no cartãozinho do advogado? Antigamente, para os mais velhos, tinha na feira aquela balança com os 2 pratos, onde o comerciante colocava a mercadoria aqui nesse prato, aí depois ele ia colocando os pezinhos nesse prato aqui e ia equilibrando. O direito é assim. Nós temos os direitos, mas nós também temos os deveres. Tanto que se você for no título do artigo 5º, está lá, dos direitos e deveres. Então, vamos começar vendo o direito à liberdade. Deixa eu apagar aqui essa apresentação, essa pequena apresentação que eu fiz para você dos direitos fundamentais do artigo 5º. E vamos lá ao direito de liberdade. E vamos primeiramente tratar da liberdade de expressão do pensamento. O que diz o inciso 4? É livre a expressão do pensamento. Você pode dizer o que você pensa sobre qualquer assunto. Gente, não tem assunto proibido. As pessoas até dizem, por exemplo, política, futebol, religião não se discute. Por que não? Não se briga, mas você pode discutir. Eu não sou obrigado a pensar da mesma forma que você pensa sobre política, sobre religião, ou sobre futebol, ou sobre qualquer coisa. Eu posso ser a favor da pena de morte, eu posso ser contra a pena de morte, eu posso ser a favor do aborto, eu posso ser contra o aborto, eu posso ser a favor do governo, eu posso ser contra o governo. Você é livre para dizer o que você pensa sobre qualquer assunto. Essa é a liberdade de expressão do pensamento. E olhem que falar não é a única forma de expressar o pensamento, não. Nós temos outras formas de expressão do pensamento. Tem? Tem. Tanto que se nós formos lá no inciso 9, tá vendo aí no inciso 9 do artigo 5º, lá ele fala da liberdade de expressão do pensamento de maneira artística. Então, por exemplo, uma peça de teatro, um filme, um quadro é uma liberdade de expressão artística. Isso também é assegurado, é protegido pela Constituição. Assim como a liberdade de expressão científica. Não existe assunto sobre o qual não podemos tratar cientificamente. Hoje em dia, quando para concluir um curso de 3º grau, você tem que fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Você pode fazer o trabalho sobre qualquer assunto. É uma liberdade de expressão científica, intelectual. Então você pode escrever o livro que você quiser, o editorial lá de jornal sobre o assunto que você quiser, e você também tem, de maneira exemplificativa, como um exemplo, a liberdade de expressão de comunicação. Por exemplo, aqui nós vemos nas notícias, as notícias lá da televisão, as notícias do jornal. A televisão, o jornal, a imprensa é livre para dar a notícia que ela quiser, que ela achar que interessa para o seu público. Essa é a liberdade, então, de expressão artística, científica, intelectual e de comunicação. Agora, assinale a alternativa correta. A liberdade de expressão artística pode, em certos casos, depender de censura ou licença. E aí? Será que a Constituição assegura a liberdade de expressão artística, mas condiciona a existência de censura ou licença? Vejam, o inciso 9, ele diz o seguinte: é livre, é assegurada a liberdade de expressão artística, científica, intelectual e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Independentemente de censura ou de licença. Vamos então, inclusive, grifar isso aqui. Vou grifar isso aqui, sem censura, tá vendo? Sem censura. Muito cuidado. Por que muito cuidado? Porque a censura foi extinta há muito tempo no nosso país. A censura deixou de existir em 5 de outubro de 1988. E aí alguém quer perguntar, mas Dalva, e a censura lá da televisão, que fala lá, esse programa é censurado para menores de 14 anos. Você se lembra? Você é dessa época? Sim, porque tem que ter uma certa idade para lembrar disso. Antigamente, antes de um programa de televisão passar, realmente, a gente ouvia esta frase, colocava lá um papel, às vezes até remendado com durex,
dizia lá censura livre, né? Ou esse programa, quando você assistiu, por exemplo, Sessão da Tarde, Ao Mestre com Carinho, se você não sabe o que é, procure no Google, mas se você sabe, senão que você tem uma idade, tem aí pelo menos uns 40 anos para saber que é um filme que passava na Sessão da Tarde com censura livre. Isso não existe mais. Porque o que é censurar? O que é a censura? Censurar é impedir que uma ideia venha a público. No caso, a censura, ela acontece quando o Estado, quando o governo, impede que uma determinada ideia seja exposta ao público. É quando o governo não deixa que o filme passe na televisão, não deixa que a peça de teatro seja encenada lá no teatro, não deixa que o livro seja vendido na livraria ou que a música seja executada nas rádios. Isso é censura. Isso não existe. Nós não podemos confundir censura com efeito indicativo. Então, olha só. Censura, isso que você está vendo lá, a censura é diferente do chamado efeito indicativo, e aí sim que o poder público pode exercer, né, sobre horário, local e idade apropriada para uma determinada diversão. Então vejam, se o filme tem cenas de violência, droga, sexo, esse filme não vai passar na sessão da tarde, não vai passar lá perto da Malhação na Rede Globo. Não. Esse filme vai passar tarde da noite, quando presumivelmente os menores, as crianças, não estão mais assistindo televisão. Mas isso não é censura. O que o Estado está dizendo, olha, você pode passar, não é proibido de passar o filme. Só que por conter de cenas de sexo, ou cenas de violência, ou cenas de uso de drogas, você tem que passar esse filme num horário mais apropriado, mais tarde, de madrugada talvez até. Ah, a peça de teatro tem atores que vão ficar nus, então você não pode encenar isso no meio de uma praça. Então veja, isso é chamado de efeito indicativo. Ninguém está proibindo a peça de ser encenada, ninguém está proibindo a revista de ser vendida, o livro de ser vendido. O que nós podemos fazer, o que o Estado pode fazer, o que o poder público pode fazer é indicar a idade, indicar o local e indicar o horário em que essa diversão pública será realizada. Sempre, deixa eu apagar aqui, sempre protegendo o menor. Então, cuidado. Por quê? Então, tem limitação. Tem. A liberdade de expressão do pensamento, seja ela de maneira artística, científica, intelectual, de comunicação, ela tem suas limitações, mas essas limitações não são dadas pela censura, não são dadas pelo Estado. Não é o Estado que resolve, que diz o que eu posso e o que eu não posso. Não, nada disso. Na verdade, as limitações nós encontramos onde? Nos direitos das outras pessoas. Lembra? O seu direito termina onde começa o do outro. Então, até onde vai a minha liberdade de expressão do pensamento? Até o direito à intimidade, até o direito à vida privada, à honra da pessoa. Então, o limite são os direitos das outras pessoas. Tanto que, enquanto no inciso 9 a Constituição assegura a liberdade de expressão do pensamento de maneira artística, científica, intelectual e de comunicação, olha só, no inciso 10, a Constituição já garante aí, para limitar esse direito, ela já garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa. Olha, imagem da pessoa que você está vendo aqui, ó, tá? A imagem da pessoa tem duas ideias, essa imagem da pessoa. Nós temos tanto a imagem, que é protegida pela Constituição, como a aparência física, e é por isso que eu não posso pegar fotos de uma pessoa e estampar no meu produto sem autorização dela, senão que seriam, né, das top models aí, fotográficas. Então você tem a imagem aparência física, que não pode ser usada sem autorização da pessoa, e você tem a imagem conceito que a população faz de uma determinada pessoa pública, por exemplo. Então muitas vezes um atleta, um determinado atleta, pode ter uma imagem de um bom pai, de um bom moço, um cantor pode ter uma imagem, um atleta pode ter a imagem de uma pessoa que cultiva as coisas naturais. Então essa é a imagem. E você não pode, por meio da expressão do seu pensamento,
ferir a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Ok, não pode, mas acontece, nós sabemos disso. Até porque, gente, se todos respeitassem as leis, se todo mundo, 100% das pessoas respeitassem as leis, nós não precisaríamos de polícia, nós não precisaríamos de justiça, juiz, promotor, não precisaríamos de advogado, não precisaríamos de prisão. Então, é óbvio que a gente aqui está estudando o ideal. Nós sabemos que nem todo mundo respeita a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Às vezes a revista coloca lá alguma coisa que denigre a intimidade da pessoa, denigre a sua honra, denigre a sua imagem. Quando isso acontece, a pessoa tem o direito a uma indenização pelo dano material ou moral, que aquela exposição da sua intimidade, da sua vida privada, da sua honra ou da sua imagem trouxe para ela. Mas a indenização só não é o final dos direitos. Porque, por exemplo, propaganda eleitoral. De vez em quando, na propaganda eleitoral, um candidato resolve falar sobre a intimidade, sobre a vida privada do outro candidato. Aí passam uns dias, a gente está assistindo propaganda eleitoral, ninguém perde, né? Todo dia é legal assistir propaganda eleitoral. A telinha da sua televisão fica azul, começa a aparecer umas letrinhas e um locutor dizendo: o Tribunal Regional Eleitoral concedeu ao candidato fulano o direito de resposta que será exercido por 1 minuto e 30 segundos no horário do candidato cicrano. Vejam, este direito de resposta que está lá no inciso 5 do artigo 5º da Constituição. Aliás, eu falei para vocês, mas eu não escrevi aqui, mas tudo isso aqui que a gente está falando está no artigo 5º da Constituição. Falei para vocês. Então, o que é esse direito de resposta? É o direito da pessoa que teve a sua intimidade, sua vida privada, a sua honra, a sua imagem ofendida, de responder àquela ofensa. Então, se o jornal ofendeu, você ofendeu a sua honra, se o jornal revelou fatos íntimos, fatos privados do seu convívio familiar, você tem o direito a que o jornal lhe ceda um espaço para que você responda a isso que o jornal lhe disse. Assim na televisão, por exemplo, assim no rádio. Agora, então veja que nós temos o quê? Nós temos a liberdade de expressão do pensamento. Nós vimos aí a liberdade de expressão do pensamento aqui no inciso 4. Nós vimos a liberdade de expressão artística, científica, também a liberdade de expressão do pensamento, sem necessidade de censura ou licença. Mas nós vimos as limitações, né? Veja, lembra que eu falei para vocês, o pratinho foi colocando direitos, foi colocando direitos. Esse pratinho ele ficou mais pesado. Agora a gente está colocando o quê? Deveres para poder equilibrar esse pratinho. Quando você expressa o seu pensamento, você tem certos deveres. Você não pode violar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Se fizer isso, terá o direito de resposta. Agora, vamos imaginar que alguém descobriu o que você fez. Como assim, Hidalgo? Você sabe do que eu estou falando. Eu não sei do que eu estou falando, mas você sabe do que eu estou falando. Aquele que você fez e esconde das pessoas. Sei lá por que você faz e esconde, mas alguma coisa você fez e não quer que alguém saiba. Imagina que alguém descobriu isso e mandou imprimir 10.000 panfletos anônimos descrevendo o fato. O panfleto é anônimo, mas está a sua foto, seu endereço, está até seu telefone, até seu WhatsApp lá no panfleto descrevendo o que você fez e que você não quer que ninguém saiba. Minha pergunta é, você pode exigir o direito de resposta desta pessoa? Não. Mas sabe por que não? Porque se você prestou atenção, eu disse que os panfletos eram anônimos. Olha que coisa! Quando a pessoa expressa o pensamento dela de maneira anônima, ela está tirando de um eventual ofendido o direito de resposta e até da indenização. É por isso que lá no inciso 4, quando ele fala que é livre a expressão do pensamento, a Constituição limita e diz o quê? É vedado o anonimato. Sem pensar também, lembrando sempre que esse direito de resposta tem que ser proporcional ao agravo, tem que ser proporcional à ofensa. E é vedado o anonimato, porque senão o anonimato ele limitaria o direito de resposta, que deve ser proporcional ao agravo. Também não podemos abusar do direito de resposta. E agora eu vou tocar num assunto muito delicado, que é a liberdade de quê? Olha aí na tela.
A nossa próxima liberdade é a liberdade de religião. Eu pessoalmente não acho um assunto delicado, mas a maioria das pessoas diz que religião não se discute. Quando nós falamos de liberdade de religião lá no inciso 6 da Constituição, essa liberdade de religião abrange a liberdade de quê? Ela abrange a liberdade de consciência. Cuidado! Até porque o termo liberdade religiosa ou liberdade de religião pode levar as pessoas a um erro que é comum, que é esquecer da liberdade de não ter religião. Da liberdade até de não acreditar em nada divino, transcendental ou algo parecido. Então, a liberdade de religião começa na liberdade de consciência, que é a liberdade de acreditar ou não acreditar em alguma coisa. Essa é a liberdade de consciência. Passa pela liberdade de crença. Não existe crença proibida. Você pode acreditar no que você quiser, em quem você quiser. Você tem total liberdade de crença. Eu digo aqui o seguinte para você, mesmo quando o Brasil era um país católico, mesmo quando a religião oficial era a religião católica, isso na época do Império, nenhuma religião era proibida, todas as religiões eram permitidas, apenas a religião católica era a religião do Estado, era a religião oficial. Nesse país nós temos e sempre tivemos, e espero que sempre teremos a liberdade de crença. E a liberdade de culto. Não existe culto proibido. Desde que o culto respeite a legislação, desde que o culto respeite os direitos dos outros, qualquer culto é permitido. E aí vai uma pergunta para você. A pessoa que não tem a liberdade de locomoção, a pessoa que está presa, o presidiário, ele tem liberdade de crença e culto? Tem. Veja que o inciso 7, ele garante a liberdade de assistência religiosa em locais de internação coletiva civis ou militares. Locais de internação coletiva civis. Locais civis de internação coletiva, hospitais, por exemplo, presídios, são locais civis de internação coletiva. Militares, quartéis. Então, aquele que está no hospital, aquele que está no quartel, ele tem direito à assistência religiosa. Ele tem direito a ser visitado pelo seu padre, pastor, monge, pai de santo, sei lá. É um direito que ele possui. Então, no nosso país, nós temos a liberdade religiosa. Tem um inciso que aparece muito em prova, que é o inciso 8, tá? Que fala que ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção política ou filosófica. Então, a ideia é, ninguém pode ser diminuído nos seus direitos em razão daquilo que pensa. Seja o pensamento religioso, político ou filosófico. Você é livre para pensar e dizer o que você pensa em matéria de religião, de política ou de filosofia. Essa é a ideia do inciso 8. Mas por que ele aparece muito na prova? Porque tem um salvo. Salvo se invocar esses motivos religiosos, políticos ou filosóficos para não cumprir a lei. Vejam, eu não posso invocar a minha religião, usar a minha religião ou a minha posição política ou a minha posição filosófica para descumprir a lei. A lei é para todos, todos devem cumprir a lei. E aquele que não cumpre a lei, não importa se é um motivo religioso, político ou filosófico, ou simplesmente não cumpriu porque não quis, ele vai sofrer todas as punições previstas naquela lei. Então, embora eu não possa ser privado dos meus direitos por motivo religioso, político ou filosófico, eu não posso usar isso para descumprir a lei. Agora, o que pode acontecer, algumas leis prevêem uma prestação alternativa. Por exemplo, o voto. Eu não fui votar porque meu partido político me orientou. Tudo bem, mas eu não fui votar, mas fui lá e justifiquei. Estou quites com as minhas obrigações eleitorais? Sim. Agora, se eu não fui votar, se eu não justifiquei e não paguei a multa que foi imposta pela Justiça Eleitoral, aí posso ser privado dos meus direitos? Posso. Mas porque eu sou do partido A, B ou C? Não. Você vai ser privado dos seus direitos porque você não cumpriu uma obrigação legal a todos imposta, que era votar. É assim o serviço militar obrigatório.
O jovem pode se recusar a fazer o serviço militar obrigatório, alegando aquilo que a gente chama no direito de escusa. Opa, não ficou tão bem escrito aqui. Escusa de consciência, que é a desculpa. Escusa é desculpa na língua portuguesa. Desculpa de consciência. Então, quando convocado para o serviço militar obrigatório em tempo de paz, o jovem pode não cumprir esse serviço militar obrigatório alegando escusa de consciência, mas a ele será dada uma prestação alternativa. Se ele cumprir essa prestação alternativa, ele está quites com as suas obrigações militares. Agora, se ele não cumprir, ele pode ser punido pela lei. Por isso que o inciso 8 diz: ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção política ou filosófica, salvo se os invocar para não cumprir obrigação legal a todos os impostos ou prestação alternativa nos casos previstos em lei. Então tem que ver se aquela lei que criou aquela obrigação prevê ou não uma prestação alternativa. Então essa é a ideia. Ninguém pode ser privado por motivo religioso, político ou filosófico, salvo se usar isso para não cumprir a lei e nem a prestação alternativa, ok? Muito obrigado pela sua atenção e encerramos aqui mais uma aula de Direito Constitucional do curso à prova. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e desejo boa sorte nos seus estudos. Até lá!